E se o maior obstáculo da sua vida estivesse dentro da sua cabeça? E se essa sensação de cansaço, essa fadiga que parece não ter causa, não fosse apenas exaustão, mas o sinal de que Deus está trabalhando em silêncio, limpando, desmontando e preparando algo novo em você? Se sua mente está cansada, Deus pode estar fazendo isso em você. Você conhece esse cansaço. Acordar e já sentir o peso dos pensamentos, repetir frases que corroem a esperança, reviver memórias que minam seu valor, comparar-se em silêncio com vidas que parecem melhores, sentir medo mesmo quando não há perigo imediato. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis, e a cada dia a mochila fica mais pesada e você começa a trocar ação por sobrevivência, missão por manutenção. Muitos vivem de rituais externos. Vão à igreja, oram, leem a Bíblia, e mesmo assim a mente permanece cansada, inquieta, ocupada por palavras que não libertam. A Bíblia declara que a nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra estruturas, argumentos e todo tipo de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo nos ensina que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não é uma guerra física, é uma guerra pela mente. E é aí, exatamente aí, que muitos cristãos perdem terreno sem perceber. Romanos 12, 2 apresenta a alternativa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação começa na renovação do pensamento. Não é apenas comportamento, é uma alteração interna, o modo como você interpreta a dor, a rejeição, o fracasso e até os elogios. Quando a mente é renovada, as emoções acompanham. Quando a mente está doente, o coração sofre as consequências. Pense nas imagens que você alimenta. Que histórias você repete a si mesmo ao longo do dia? Não sou suficiente. Já tentei e falhei. Vai dar errado. Muitos desses pensamentos são hóspedes indesejados. Entram, estabelecem rotina, multiplicam-se, constroem fortalezas. Se você não os reconhece, se não os chama pelo nome, eles se tornam leis silenciosas dentro de você e começam a governar suas decisões, seu sono, sua esperança. Perceba isso. Pensamentos não transformados ocupam território. A mente é um lugar sagrado, um altar onde o espírito quer morar. Se o altar está coberto de entulho, memórias feridas, medos, comparações, o que é sagrado não pode se manifestar plenamente. Mas isso não é culpa sua. Muitas vezes fomos moldados por palavras ditas de fora, por feridas que não receberam cuidado, por ambientes que nos ensinaram a desconfiar. A boa notícia é que isso pode ser desmontado. A má notícia é que exige trabalho, entrega e disciplina. Se esta palavra tocou você, comente agora. Senhor, limpa a minha mente. Quando digo que pensamentos criam fortalezas, não é apenas uma figura de linguagem. Imagine uma fortaleza construída tijolo por tijolo. A primeira frase nociva foi uma pedra. A repetição foi cimento. A aprovação de um ambiente que valida o medo foi um soldado que arma a muralha. Depois de algum tempo, a fortaleza parece invencível. É aí que entra a formação. Origem, crescimento e como são vencidas. A origem pode ser uma frase ouvida na infância, um trauma, um padrão relacional. O crescimento é a repetição e a falta de confronto. E a consequência é a limitação de toda uma vida espiritual e prática. Para entender como Deus age nesse processo, voltemos para a história de Elias. Depois de uma vitória espetacular contra os falsos profetas, Elias entrou em medo profundo. Jezabel o ameaçou e ele fugiu. Chegou a um deserto, sentou-se e pediu para morrer. Ali, exausto, ele dormiu e foi alimentado por um anjo. Depois caminhou até Horebe, a montanha de Deus, e entrou em uma caverna. Deus passou por ali. Veio um vento forte que partiu montes e abalou as pedras. Depois houve um terremoto. Depois veio fogo. E, por fim, um sussurro, um som tranquilo e delicado.
Foi no sussurro que Elias ouviu a voz de Deus e recebeu restauração. Há uma lição profunda nesse movimento. Nem toda intervenção divina chega como fogo ou vento. Às vezes, a montagem das fortalezas exige que o Senhor nos leve para a caverna, que nos faça desacelerar, que nos dê comida e descanso, e que fale em sussurros. O sussurro não é sinal de ausência de poder, é o momento em que o coração pode ouvir novamente. Quando sua mente está cansada, talvez Deus esteja te levando para a caverna, não para te punir, mas para curar. Essa passagem não anula a necessidade de ação humana. Pelo contrário, reconhecer a presença de Deus no silêncio é o primeiro movimento da recuperação. Mas há algo mais. O inimigo gosta de usar a própria fadiga como acusação. Ele dirá que você falhou, que não serve, que a luta é inútil. Elias escutou vozes, ouviu suas próprias palavras de derrota. E muitos de nós fazemos o mesmo. Repetimos o que o inimigo sussurra em forma de "é assim mesmo" ou "você sempre foi assim". Entender que essas vozes não têm autoridade sobre você é parte da batalha. Jesus também nos deixou um padrão para enfrentar os assaltos da mente. No deserto, diante de tentações que atacaram sua identidade e missão, ele respondeu com a palavra. Cada tentação foi confrontada com "está escrito". Não foi força bruta, nem discurso vazio, foi a autoridade da verdade pronunciada. Isso nos mostra que a palavra é ferramenta para levar pensamentos cativos, não como mágica, mas como verdade que quebra argumentos. Quando um pensamento te diz "você não tem valor", a palavra responde afirmando a sua identidade em Cristo. Quando a dúvida tenta te paralisar, a Escritura lembra do caráter fiel de Deus. E Paulo? Paulo nos exorta a derrubar raciocínios e argumentos. Ele fala com urgência, porque conhece a capacidade do pensamento humano de se autoconvencer por mentiras. Paulo também demonstra disciplina, escrever cartas, ensinar, orientar igrejas, todas atitudes que fazem parte de tomar território mental com a verdade. Davi, por sua vez, oferece o modelo do diálogo interior no Salmo. Lamenta, pergunta, confessa, clama e depois volta à confiança. Olhe para os Salmos e veja como alguém conversa consigo mesmo diante de Deus. Isso também é disciplina espiritual. Nomear a dor e, na presença de Deus, escolher a esperança. Agora, vamos falar de ferramentas práticas. Não são soluções instantâneas, mas instrumentos para a batalha diária. Vou apresentar-lhes ferramentas que atuam na origem, no crescimento e na queda dessas fortalezas. Primeira ferramenta: identificar e nomear. Pegue um caderno, uma folha, o aplicativo de notas, o que for, e registre os pensamentos que vêm com mais frequência. Não julgue, apenas registre. Por exemplo, hoje pensei que não seria promovido porque não sou bom o suficiente. Senti vergonha ao lembrar daquela conversa. Quando você nomeia um pensamento, você o tira do anonimato. Ele deixa de agir como um fantasma e passa a ter rosto. Exercício. Durante 3 dias, anote os pensamentos recorrentes por 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite. No fim da semana, você terá uma lista que evidencia as fortalezas. Segunda ferramenta: confrontar com a palavra. Declaração. Para cada pensamento registrado, escreva um versículo que contradiga aquela mentira. Exemplo: pensamento: não sou suficiente. Versículo: 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos competentes por nós mesmos, mas a nossa competência vem de Deus. Ou outra tradução que você conhece. Outra declaração: sou suficiente em Cristo, sua graça me basta. Transforme isso em frase curta e repita-a ao acordar e ao deitar. Uma prática poderosa. Escolha 3 versículos que habitarão sua mente por 1 mês. Memorize-os, escreva em cartões e repita-os em voz alta ao menos uma vez pela manhã e uma vez à noite. Essas são pequenas armas. As palavras que você pronuncia têm poder formador. Terceira ferramenta: confissão e autodiálogo. Confessar não é só pedir perdão por um erro, é também confessar o que há dentro de você. Isso exige coragem, admitir que há medo, que há raiva, que há comparação. Ao trazer isso à luz na presença de Deus, você diminui a força do segredo.
Há uma diferença entre eu sou isso e eu estou experimentando isto agora. Mude a linguagem. Estou lidando com medo, em vez de sou um covarde. A mudança de verbo cria espaço para transformação. Quarta ferramenta: adoração falada. Quando a mente está cansada, a adoração pode ser um ato de resistência. Cante, fale, declare atributos de Deus. Adoração é terapia, não no sentido clínico, mas na sua capacidade de reposicionar o coração e a mente diante de Deus. Pode ser simples. Durante 5 minutos, liste em voz alta quem Deus é: fiel, bom, presente, justo, misericordioso. Deixe que essas palavras ocupem a sala da sua mente, onde antes moravam pensamentos de acusação. Quinta ferramenta: vigilância do ambiente. O que você consome influencia o que você pensa. Os conteúdos que você assiste, as companhias que frequenta, até a música que escuta, tudo isso nivela seus pensamentos. Faça uma avaliação honesta. O que na sua rotina alimenta medo, comparação ou culpa? Substitua 1 hora de conteúdo tóxico por 1 hora de leitura edificante, por exemplo. Escolhas pequenas e repetidas mudam o terreno mental. Sexta ferramenta: disciplina cotidiana. Pequenos hábitos moldam grandes resultados. 2 práticas simples que eu recomendo e que você pode começar hoje. 1. Memorizar 3 versículos que sustentem sua identidade e que você recite de manhã e à noite. 2. Uma declaração de 60 segundos ao acordar e antes de dormir, algo como: Senhor, hoje minha mente se rende a Ti. Eu escolho pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas e puras. Filipenses 4:8 se faz presente aqui. Essas microdecisões diárias criam novos caminhos neurais e espirituais. Terceiro ponto prático obrigatório: registrar pensamentos tóxicos para confrontá-los. Não é só anotar, é reescrever. Pegue o pensamento, reescreva-o com a verdade da Escritura e repita essa nova história. Exemplo prático: pensamento: ninguém me ama. Reescrito: fui amado primeiro por Cristo. Seu amor não é condicionado às minhas falhas. Escrever, falar e confessar em voz alta consagra a nova narrativa. Lembre que a prática não substitui apoio profissional quando necessário. Se você percebe sinais de sofrimento profundo, incapacitante, insônia persistente, perda de funções básicas, pensamentos suicidas, procure um profissional qualificado. A prática espiritual caminha junto com o cuidado clínico quando isso é preciso. Voltando à metáfora das fortalezas, precisamos de estratégias para derrubar muralhas específicas, não só genéricas. Alguns pensamentos são como pedras soltas, fáceis de arrancar. Outros são fundações profundas, ligados a traumas antigos, padrões familiares ou abuso. Para esses, a restauração pode exigir tempo, comunidade, aconselhamento cristão, oração persistente e, às vezes, jejum deliberado. Jejum não é fórmula mágica, é disciplina que diz: eu não vou me alimentar de ansiedade, vou alimentar minha fé. Use-o com sabedoria e com acompanhamento da liderança espiritual quando necessário. Não podemos falar de medo sem lembrar das palavras de 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Isso não significa que o medo desaparece instantaneamente. Significa que você não foi projetado para viver sob o jugo do medo. Há um espírito, uma influência, que fortalece. O processo de renovar a mente é aceitar essa presença e cooperar com ela. Filipenses 4:8 e 4:7 precisam ser citados como bússolas práticas para o pensamento. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. E a promessa, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é receita de fim de problema imediato, mas é direção. O que você põe diante da mente determina o que ela guarda.
Há também provérbios que mostram o poder do pensar. Como imagina o seu coração, assim é ele. Provérbios 23:7. Variações de tradução. Isso não é fatalismo, é advertência e convite. O que você alimenta mentalmente a longo prazo torna-se a lente com que você enxerga o mundo. Escolher o que cultivar é uma responsabilidade espiritual. Agora permita-me oferecer um modelo simples que você pode usar desde já, uma espécie de mini ritual diário para iniciar a nova construção mental. Chamo-o de os 3 acordos do altar. 3 compromissos curtos que constroem um novo altar na sua mente. 1 pela manhã. Leia um versículo escolhido e declare em voz alta uma verdade sobre sua identidade em Cristo. Faça isso por 60 segundos. Exemplo: sou amado, sou perdoado, sou chamado. Repita assim: eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou chamado. 2. Ao longo do dia, quando um pensamento tóxico surgir, pare, nomeie e substitua. Técnica prática. A. Reconhecer. B. Confrontar com um versículo. C. Declarar a verdade em voz alta. Simples, rápido, repetitivo. 3. Ao deitar. Revisar 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia e repetir um versículo que você memorizou. Gratidão fecha o dia com uma nova frequência. Esses 3 acordos não resolvem tudo, mas estabelecem padrões que, repetidos, começam a alterar a paisagem mental. Você está construindo um altar limpo, tijolo por tijolo. Algumas pessoas perguntam: e se tudo isso falhar? E se a mente continuar cansada? Há momentos em que o processo de purificação é longo. Deus pode permitir períodos de desalento para que nossa dependência se torne mais verdadeira. Elias não saiu da caverna e voltou imediatamente à linha de frente. Ele recebeu alimento, descanso e direção. O sussurro demorou a surgir. A obra pode ser lenta, mas a promessa é que Deus não abandona o trabalho que iniciou em você. Ele é paciente e trabalha com ternura. Antes de seguir adiante, quero que você faça um exercício simples agora mesmo. Feche os olhos por um instante, se estiver em um lugar seguro para isso, e traga à memória o primeiro pensamento que vier quando eu disser a palavra medo. Não julgue, apenas observe. Agora abra os olhos e escreva esse pensamento, nomeie-o, dê-lhe uma frase curta. Esse exercício quebra o anonimato do pensamento e começa o processo de captura cativa. Ao longo das próximas falas, vou mostrar como lidar com fortalezas mais enraizadas, medo que nasce de memória não curada, comparação que rouba a alegria, culpa que corrói a autoestima. Vou trazer exercícios práticos para confrontar cada uma dessas categorias. Já começamos a desarmar as armas mais fáceis. Agora precisamos preparar ferramentas mais específicas, a técnicas de conferência da verdade, de resignificação da memória e de estabelecimento de ambiente protetor que exigem prática e comunidade. Mas antes de seguirmos para essas estratégias mais profundas, preciso reafirmar algo essencial. Essa não é uma jornada de vergonha. Se sua mente está cansada, isso não revela falta de fé. Muitas vezes, a fé permanece, mas é sufocada por pensamentos repetitivos. A graça não é uma capa sobre o fracasso, é um poder que transforma dentro do tempo. Deus é gentil com nossos limites. Ele convida à entrega, não ao martírio. E há uma promessa que quero lhe lembrar agora, porque ela sustenta cada exercício prático que vou propor. A paz de Deus pode guardar o coração e a mente, não como se você jamais voltasse a ter uma noite ruim, mas como garantia de presença que reconfigura. Em meio à batalha, você não está sozinho. Essa presença opera nas práticas que descrevi: identificação, confissão, declaração, adoração, vigilância e disciplina. Esses são os meios pelos quais a graça opera e nos habilita a viver a renovação. Enquanto nos preparamos para entrar nos métodos específicos para derrubar as fortalezas, retenha estas 3 ações que você pode começar hoje, agora. Escolha 3 versículos para memorizar. Faça uma declaração de 60 segundos ao acordar e antes de dormir.
Registre os pensamentos tóxicos que surgirem durante esta semana. Essas 3 práticas são simples, mas poderosas. Elas começarão a formar novos caminhos dentro de você, para que a verdade possa circular com mais liberdade. À medida que você começa, enfrente a tentação de esperar resultados rápidos. A renovação da mente é como o cultivo de uma vinha. Exige cuidado diário, poda, irrigação e tempo. Haverá colheitas, pequenos sinais de vitória, e haverá retrocessos. Não desanime. O processo é parte da cura. Lembre-se também de pedir ajuda quando precisar. Conselho pastoral, terapia cristã, grupos de apoio. Tudo isso pode ser parte da obra de cura que Deus usa. Nos próximos minutos, vamos examinar 3 fortalezas que podem estar mais arraigadas. Medo que paralisa, comparação que rouba a vocação e memórias não redimidas que moldam seu presente. Vamos ver como surgem, como se alimentam e, principalmente, como começar a derrubá-las com práticas espirituais concretas. Preparado? Então segure firme, porque a jornada até aqui já começou. Você já nomeou, já ouviu a verdade da Escritura e já recebeu ferramentas para a batalha. O passo seguinte é armar-se especificamente contra as muralhas que mais te limitam, e isso exige coragem, companhia e disciplina. Vamos então enfrentar as 3 muralhas que mais costumam aprisionar a mente: medo, comparação e memórias não redimidas. Vou andar com você em cada uma delas, passo a passo, com exercícios práticos que você pode começar hoje. Lembre-se, não é um manual mágico, é uma rota de fidelidade ao processo. Deus age enquanto você coopera. Fortaleza do medo, diagnóstico e estratégia. O medo aparece de várias formas. Ansiedade que paralisa, preocupação que vira hábito, imagens de desastre que vêm sem convite. O medo fala de possibilidade. O que o torna tirano é a repetição. Muitas vezes, um pensamento de "e se" cresce sem restrições até dominar o cenário mental e emocional. A primeira coisa a entender é teológica e libertadora. O medo não é o plano final de Deus para você. 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não é que você nunca sentirá medo, é que seu lugar não é estar dominado por ele. Isso significa que há um poder que você pode chamar contra essa voz. Passo prático. 1. Capturar a imagem. Quando o medo surgir, pare e escreva. Qual foi a imagem, a frase, a sensação? Seja específico. Tenho medo de perder o emprego e ser desonrado. Tenho medo de ficar sozinho quando precisar. Dê nome ao inimigo. Isso quebra a ambiguidade e tira o poder do desconhecido. Passo prático 2. Confrontar com a Escritura. Para cada medo identificado, escreva uma passagem bíblica que o contrarie e transforme-a em declaração curta. Se o medo é de abandono, o Senhor nunca me deixará nem desamparará. Inspire-se em Hebreus 13:5. Se o medo é de incapacidade, o Senhor fortalece os cansados, em mim há poder pela sua graça, baseado na fidelidade de Deus revelada nas Escrituras. Diga a frase em voz alta 3 vezes, olhando para o caderno onde você escreveu o medo. A repetição intencional substitui rotinas antigas. Passo prático. 3. Exercício corporal de resistência. Quando o medo invadir de novo, levante-se, estique-se e em voz firme diga: Eu não serei governado por este medo, minha mente é de Cristo. Não é teatralidade vazia, é encorajamento bíblico. O corpo segue a decisão do espírito. Faça isso por 60 segundos. Essas ações simples ajudam a interromper ciclos automáticos. Exercício de socorro rápido para crises. Se a ansiedade apertar forte. 1. Nomeie 3 coisas que estão ao seu redor. 2. Recite um versículo memorizado. 3. Respire com consciência dizendo: Senhor, eu confio. Repita até sentir a tensão diminuir. Este exercício não substitui acompanhamento clínico em casos severos, mas é uma ferramenta pastoral imediata. História ilustrativa. Nara e o medo do futuro.
Nara sempre imaginou os piores cenários na antevisão de qualquer decisão profissional. Ao identificar o padrão, ela começou a fazer um mapa. O medo aparecia especialmente em noites de insônia e antes de reuniões. Em 3 semanas de prática, nomear, declarar e agir, Nara relata menos cenários catastróficos espontâneos. Não que o medo desapareceu, mas a autoridade da palavra tornou-se mais presente. Ela aprendeu a levar pensamentos cativos, palavra por palavra. Fortaleza da comparação, diagnóstico e estratégia. Comparar-se é tão humano que muitas vezes não percebemos. A comparação rouba vocação, alegria e criatividade. Quando nos medimos por parâmetros alheios, esquecemos que cada vida tem um chamado e um tempo. Gálatas nos lembra a importância de cada um levar seu próprio fardo, e Provérbios 23:7 nos alerta sobre a imaginação do coração. Aquilo que sua mente imagina molda quem você é. Comparar é imaginar com olhos emprestados. Passo prático. 1. Inventário da comparação. Durante uma semana, anote momentos de comparação. Com quem você se comparou, em que plataforma, pessoa, rede social, conversa e qual sensação isso trouxe. Torne explícito como a comparação influencia suas escolhas. Trazer à luz esse padrão já enfraquece sua potência. Passo prático. 2. Redirecionamento para a vocação. Para cada comparação, escreva: qual é o meu próximo passo aqui? Em vez de perder tempo medindo talentos, decida uma ação pequena e específica que pertence a você. Por exemplo, hoje eu farei uma tarefa que me aproxima do meu chamado. Escrever 20 minutos no meu projeto. Trocar comparação por ação é uma estratégia bíblica de fé. Passo prático. 3. Oração de reconhecimento. Use uma oração curta. Senhor, me ajuda a ver minha vida pelos teus olhos, não pelos reflexos de outras pessoas. Reze isso antes de abrir redes sociais ou entrar em ambientes que alimentam a comparação. Proteja o território do seu altar interior. Exercício de cura comunitária. Encontre uma pessoa confiável para compartilhar um medo de comparação. Testemunhar sua luta e ouvir outra história parecida reduz a vergonha e cria responsabilização saudável. Comunidade transforma vitimização em missão. Fortaleza das memórias não redimidas. Diagnóstico e estratégia. Há memórias que não são apenas lembranças, são estacas cravadas que sustentam crenças sobre quem você é. Cicatrizes do passado podem condicionar respostas emocionais e decisões atuais, mas as Escrituras nos oferecem caminhos de resignificação, perdão, lembrança orientada e testemunho. Passo prático. 1. Recontar a história sob a palavra. Escolha uma memória que dói. Submeta-a à leitura bíblica. O que a Escritura diz sobre dignidade, perdão e identidade que confronta essa memória? Reescreva a memória a partir da perspectiva da graça. Por exemplo, eu fui ferido, mas não sou definido por essa ferida. Sou amado e chamado. Escrever essa nova versão é um ato sacramental. Passo prático 2. Ritual de entrega. Crie um pequeno rito simbólico. Escreva a memória em um papel e pronuncie uma declaração de entrega. Senhor, entrego esta lembrança a Ti. Transforma-a em testemunho. Dobre o papel e coloque em um local simbólico, um altar doméstico, ou queime de forma segura como sinal de liberação, se for algo que faz sentido para você. O gesto ritual ajuda a mente a marcar uma nova narrativa. Passo prático. 3. Testemunho ativo. Compartilhe a nova narrativa com alguém de confiança ou em um grupo de fé. Verbalizar a história redimida fortalece a nova identidade. Davi nos mostrou o poder do diálogo interior. Quando ele transforma lamento em confiança, nós aprendemos a narrar a própria vida diante de Deus. 3 exercícios diários para derrubar fortificações profundas. 1. Captura matinal. Ao acordar, anote o primeiro pensamento recorrente que aparece. Se for negativo, marque e escreva a declaração bíblica que o confronta. Tempo: 60 segundos. É micro, mas cria atenção. 2. Declaração do meio-dia.
Leia em voz alta os 3 versículos escolhidos e repita a sua declaração de identidade. Tempo: 2, 3 minutos. Isso reorienta o dia. 3. Revisão noturna. Escreva 2 aprendizados e uma gratidão. Leia o versículo memorizado antes de dormir. Gratidão é antídoto para ruminância mental, ambiente e companhia. Como proteger o altar. Nenhuma fortaleza cai apenas por força de vontade. É preciso reduzir reforços externos. Olhe para sua rotina. Que pessoas, programas e hábitos validam medo e comparação? Mudar não é isolamento, é seleção. Pequenas mudanças que geram impacto. Substitua 30 minutos de redes sociais por 20 minutos de leitura bíblica ou livro edificante. Escolha uma lista de reprodução musical que levante valores espirituais. Procure, ao menos uma vez por semana, a companhia de alguém que edifica, não compete. Seja intencional com sua exposição a conteúdo. Os ambientes mais perigosos são os que reforçam insegurança. Já os ambientes que ampliam vocação são aqueles onde a vulnerabilidade é bem acolhida. Perdão e resignificação de memórias. Perdão não é negar a dor, é escolher não alimentar a ferida com rancor. Perdoar liberta sua mente para pensar com clareza. Isso pode exigir momentos de confrontação, restauração e, por vezes, distância. Perdoar não significa permitir abusos contínuos. Às vezes, perdoar implica estabelecer limites. Exercício prático de perdão. Escreva uma carta para quem te feriu, não para enviar inicialmente, apenas para expressar o que sente. Declare o que você decide agora. Perdoo porque escolho minha própria liberdade. Se necessário, peça ajuda pastoral para dar passos práticos de reconciliação. Jejum, silêncio e sussurro de Deus. Voltando a Elias. Houve vento, terremoto e fogo, e por fim o sussurro. Há momentos em que as grandes manifestações terraem a preparação, mas Deus prefere o coração que escuta. O jejum e o silêncio são disciplinas que afastam o ruído e possibilitam ouvir. Como jejuar sem legalismo, jejum não é fórmula mágica, é subtração intencional para amplificar dependência. Pode ser abster-se de uma refeição, de redes sociais, ou de algo que ocupa tempo mental demais. Combine o jejum com oração e leitura da Escritura. Se tiver condição de saúde, consulte um profissional antes de jejuar. Exercício do sussurro. Escolha um dia por semana e reserve 20, 30 minutos para silêncio e leitura tranquila de um salmo. Leia em voz baixa, deixe as palavras reverberarem. Depois escreva o que Deus parece ter sussurrado. Esse registro se torna alimento para momentos difíceis. Disciplina de memória. O arquivo renovado. Nosso cérebro gosta de narrativas. Ao treinar uma nova narrativa, você está reorientando toda uma história. Use o método de reescritura semanal. Pegue uma memória que ainda dói, reescreva com a verdade bíblica, confesse em voz alta e compartilhe com alguém de confiança. Faça isso por 4 semanas seguidas com a mesma memória e observe a mudança na carga emocional. Estratégias específicas contra a comparação. Liste 5 talentos ou histórias únicas suas. Leia essa lista toda noite, até que você olhe para a sua vida com mais admiração pela própria história do que pela dos outros. Desabilite notificações das redes que mais alimentam comparação. Crie um mapa de propósito. Desenhe o que você ama, o que você faz bem e o que o mundo precisa. Use isso como bússola contra comparações. Princípios práticos para o dia a dia. 1. Pega e confronta. Quando um pensamento intrusivo surgir, use a regra ABC, a reconhecer. B. Confrontar com a Escritura. C. Declarar a verdade. 2. Repetição intencional. Memorização simples cria trilhas espirituais. 3. Compartilhar com comunidade. Ao confundir clareza com vergonha, a mente se entorpece. A voz do irmão traz perspectiva. Como a comunidade atua na derrubada de muralhas, o processo de renovação raramente é individual. Precisa de testemunhas, de encorajamento e de responsabilidade.
Crie um grupo pequeno com 2 ou 3 pessoas que se reúnam semanalmente para praticar leitura bíblica, confissão mútua e oração. A responsabilidade transforma a intenção em hábito. Plano de 30 dias. Uma rota prática. Semana 1. Captura e escolha de versículos. Dia 1-3. Registrar pensamentos recorrentes manhã e noite. Dia 4-7. Escolher e memorizar 3 versículos. Praticar declarações de 60 segundos manhã e noite. Semana 2. Confronto e substituição. Dia 8-10. Para cada pensamento registrado, escrever um versículo correspondente e praticar a declaração. Dia 11-14. Aplicar a técnica ABC em pelo menos 3 ocasiões por dia. Semana 3. Reescrita de memórias e disciplina de gratidão. Dia 15-17. Escolher uma memória antiga, reescrever sob a escritura, orar e entregar. Dia 18-21. Praticar a revisão noturna com 3 gratidões. Semana 4. Ambiente e comunidade. Dia 22-24. Avaliar consumo de conteúdo. Reduzir 30 minutos de exposição que alimenta negatividade. Dia 25-28. Compartilhar uma história redimida com um irmão. Dia 29-30. Jejum simbólico de algo que ocupa a mente e dedicar tempo ao silêncio com um salmo. Ao fim do mês, revise a lista de pensamentos iniciais. Você verá mudanças sutis. Menos reatividade, mais espaço para a verdade. Quando buscar ajuda profissional? Se você enfrenta pensamentos suicidas, incapacidade de manter funções básicas, isolamento extremo ou sintomas que persistem apesar das práticas espirituais, procure um profissional de saúde mental. O acompanhamento clínico e a espiritualidade podem caminhar juntos. Não são concorrentes, mas aliados no cuidado integral. Palavras finais antes do convite. Voltando ao título que nos trouxe até aqui. Se sua mente está cansada, Deus pode estar fazendo isso em você. Isso é uma possibilidade que traz esperança pastoral. O cansaço pode ser um sinal de purificação, de desmontagem do que precisava cair para que algo novo se erga. Mas atenção, nem todo cansaço é automaticamente isso. Há causas múltiplas, biológicas, ambientais, espirituais. Por isso a linguagem é de pode ser, muitos veem, Deus pode estar. A ordem aqui é cooperação. Você traz atenção, disciplina e comunidade. Deus traz graça, sussurro e restauração. Considere a sua mente como um altar doméstico. O que acontece no altar determina o cheiro da sua vida. Se o altar está limpo, há espaço para o Espírito se manifestar. Se está coberto, o sagrado é abafado. Cada prática que propusemos, captura, declaração, confissão, adoração, vigilância, disciplina, é uma ação para limpar e consagrar esse altar. Decisão prática agora. Você já recebeu ferramentas. Decida hoje uma pequena fidelidade que você vai manter 21 dias seguidos. Pode ser recitar 3 versículos todas as manhãs. Pode ser registrar pensamentos por 10 minutos. Pode ser participar de um encontro semanal com irmãos. A escolha é sua. A fidelidade é o caminho. Breve oração de consagração. Senhor, entregamos a Ti a nossa mente. Se for da Tua vontade, visita-nos com Teu sussurro. Senhor, limpa o que precisa ser limpo, revela o que precisa ser conhecido, sustenta-nos enquanto aprendemos a levar pensamentos cativos à obediência de Cristo. Dá-nos graça para a disciplina diária e comunidade para caminhar ao nosso lado. Em nome de Jesus, pela fé que nos fortalece. Amém. Momento de silêncio e escuta. Agora, se estiver em um lugar seguro, faça uma pausa breve para silenciar e ouvir o que o Senhor pode estar sussurrando ao seu coração. Recorde o primeiro pensamento que você nomeou hoje e sopre sobre ele a declaração que escolheu. Permaneça com essa palavra como um sinal de compromisso. Se este ensinamento foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e considere inscrever-se no canal para receber mais mensagens práticas de renovação. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.